Aleluia, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu vou ler um texto de Lucas 5, do 12 ao 17. Lucas 5, do 12 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai procurando, que está aí dentro da Bíblia, e você vai achar. Vamos, quem achou? Lucas 5, versículo 12 ao 17. Diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu daquele homem. Verso 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho. Versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Versículo de número 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Verso 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para curar todos. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Tua palavra, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração do homem. Meu Deus, a tua palavra é aquela que divide a alma e o espírito. A tua palavra que nós vamos ministrar nessa noite, Deus. E eu sei que com precisão o Senhor vai fazer, meu Deus, algo tremendo sobre as nossas vidas, pois a tua palavra, ela é viva. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero ministrar um tema hoje com o seguinte nome: nunca perca a esperança. Amém? Vamos repetir todos juntos? Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Falar de esperança no tempo que nós estamos vivendo é um prato cheio para um pastor, para um evangelista, para uma mulher, um homem de Deus. Porque falar de esperança é falar daquilo que Jesus, Ele fez em nós e está fazendo na vida de tantas pessoas. Falar de esperança é algo tão importante, porque nós vemos cada dia que se passa pessoas cada dia mais tristes, pessoas desesperançosas, sem crer que haverá um futuro, sem crer no amanhã, sem possibilidades. Então falar de esperança é falar de algo atual, porque quando nós olhamos para os números do que está acontecendo, tanto as percas humanas, quanto as percas econômicas e as percas que vão ser ocasionadas por essa crise que está sendo gerada pela pandemia, que não vai ser só crise financeira, porque já faleceu pessoas, está falecendo, tem crise financeira, mas já está proporcionando outros tipos de crise emocional. Quantas pessoas estão com problemas emocionais e já estão sem esperança, sofrendo de tantas coisas, né? E por causa da crise emocional, problemas familiares, problemas de vários tipos de problemas dentro da família, marido e mulher, casamento, filhos, e uma questão de coisas que estão acontecendo por causa desse momento de crise. Então, falar de esperança, falar
de que nós não devemos perder jamais a nossa esperança é falar daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O texto que nós lemos é um texto atípico para alguém que estava precisando de esperança ou para alguém que tinha esperança, porque fala de um leproso. E para nós iniciarmos a mensagem nessa noite, a gente precisa fazer uma análise daquilo que está no versículo de número 12, que faz a apresentação desse personagem que era um leproso. E para a gente entender o grau da situação, a gente precisa entender o significado da lepra ali. A lepra, para quem não sabe, ela era uma das piores doenças daquela época, dos tempos bíblicos. A lepra era uma doença que começava nas camadas da pele e com o tempo ela ia adentrando mais profundo, chegando até os nervos, atrofiando membros das pessoas, de uma forma que a pessoa ia morrendo aos poucos, sucumbindo, né? E a sua carne ia apodrecendo. Eu não sei se você já viu, hoje em dia já tem alguns medicamentos, já tem, antigamente o pessoal chamava de leprosário, né? Os centros de cuidado, mas até hoje existe essa doença, mas porém ela não tem mais esse impacto como tinha antigamente. Mas no período bíblico, a lepra era uma das doenças que mais destruía a vida de um ser humano. Imagina esse homem leproso, cheio de lepra. Agora, há algumas histórias, né, da cultura hebraica, conta que algumas pessoas com lepra, a 20 metros de distância, as pessoas sentiam o cheiro da putrefação, das feridas dessas pessoas. Imagine só, né, como isso era destrutivo para uma pessoa que tinha lepra. Então nós vemos no versículo 12, quando começa a apresentar esse homem, diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, ainda usa a expressão cheio de lepra. Então a lepra, ela era uma doença também de isolamento, porque as pessoas que tinham lepra, elas precisavam manter uma distância de isolamento. Ela tinha que se isolar, não podia estar próximo das pessoas. Ela se mantinha distante para não haver a proliferação da lepra. Então essa pessoa, ela era tirada do convívio social e colocada em um lugar para que pudesse ali passar um período. Se ela conseguisse vencer a lepra, ela voltava. Se ela não conseguisse, ela morria de lepra para lá, mas não contaminava ninguém. Então a lepra era uma doença que levava a pessoa a estar isolada. Esse isolamento proporcionava na vida dessa pessoa também uma destruição emocional. Imagine, irmão, uma pessoa que está isolada do seu convívio familiar, do seu convívio do trabalho, do seu convívio cristão. Ela está isolada e não pode ter contato. Elas começam a também sofrer problemas emocionais. Você já prestou atenção quando você se afasta muito de uma coisa, que duas forças começam a trabalhar dentro da sua mente? Uma querendo te colocar para cima e outra querendo te colocar para baixo, dizendo que realmente você não tem que estar naquele lugar porque você é um leproso. Você não tem que estar naquele lugar porque as pessoas não querem contato com você. É o que mais tem hoje no meio cristão, o isolamento social cristão. Quando a Bíblia nos chama para nós termos comunhão, às vezes nós preferimos isolamento social cristão. Mas o isolamento social cristão não trata a nossa lepra. Muito pelo contrário, às vezes acaba nos afligindo mais ainda e faz a gente dar força para algo que era pequeno e pode se tornar grande. Quem está entendendo, diga amém. Então aquele homem,
ele era sentenciado à morte. Ele tinha uma sentença de morte. Existia aquele leproso que era colocado, se isolava porque era determinado. Existia aquele também que sabia que não deveria estar ali porque estava doente. Dois tipos de isolamento. Então aquele homem, ele pensa: Jesus, eu vou até Jesus, porque aquele homem, ele pode mudar a minha situação. Ele chega até Jesus e ele fala o seguinte, que quer ser limpo. E ele diz no final do versículo 12: se quiseres bem, podes me limpar. Ele sabe que Jesus, ele é o único que pode limpar ele daquela enfermidade. Quem sabe você está aqui nessa noite e está também nessa situação de uma lepra espiritual, e você sabe que somente Jesus pode mudar, ou porque você se isolou por causa de uma lepra espiritual, ou porque alguém te isolou por causa de uma lepra espiritual. Não importa se foi você que se isolou com essa lepra espiritual, ou se foi alguém, o resultado vai ser o mesmo. O que importa hoje é: se você quiser, Jesus pode te limpar e te trazer novamente para o convívio social da presença dos filhos de Deus. A pergunta hoje é: tu queres ser limpo? Esse era o quadro, o personagem que muitas das vezes nós estamos vivendo na nossa vida. Versículo 12. Segunda coisa que nós aprendemos desse texto é o médico. Se tem o doente, tem o médico. Versículo de número 13, a Bíblia fala sobre o médico. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Olha só que coisa tremenda. O médico. Primeiro, o médico, ele tem poder para nos curar. Repita comigo: o médico tem poder para me curar. Olha para o irmão que está do lado direito e esquerdo e diga assim: o médico tem poder para te curar. Entenda uma coisa: duas coisas aconteciam naquele momento com aquele médico. Ele tinha poder e ele tinha compaixão. Que médico maravilhoso! Ele tinha poder e tinha compaixão. Poder e compaixão. Poder sem compaixão gera tirania. Dá poder para quem não tem compaixão, ele vai escravizar outras pessoas. Porque poder sem paixão gera tirania. Já vi isso em vários quadros cristãos. Dá poder para quem não tem compaixão, e essa pessoa vai virar uma tirana. Agora, poder sem compaixão, aí torna o inverso. Aleluia, Jesus. E o poder com compaixão, ou melhor, compaixão sem poder gera fraqueza. Uma pessoa que tem compaixão, mas não tem o poder de Deus na vida dele, ele vai ser um fraco espiritualmente. O poder, ele tem que vir acompanhado de compaixão, assim como Jesus atuava. Poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é fraqueza. O cristão tem que ter poder e tem que ter compaixão, porque ele vai gerar então um bom resultado na vida de todos. Jesus, ele era assim, um homem cheio do poder, mas um homem cheio também de compaixão. E a Bíblia, ele menciona algo interessante. A Bíblia fala assim que Jesus tocou no leproso. É claro que os escritores da Bíblia, alguns deles, eles tentam diminuir o impacto para não gerar um problema, porque naquele tempo eles eram cheios de dogmas, cheios de práticas, de religiosos, de fariseus, de fariseus, saduceus. Aquelas seitas conviviam ali 24 horas,
próximo de Jesus, mas a palavra do grego original não diz que Jesus tocou no leproso. A palavra ali em hebraico, em grego fala que Jesus cingiu, e a palavra cingiu significa Jesus abraçou o leproso. Meu irmão, quer dizer para você nessa noite, não importa como você está, não importa a situação que você veio, não importa a situação que você está vivendo, se tu queres nessa noite, Jesus vai te abraçar. Vou te dar mais uma chance para glorificar a Deus. Jesus vai te abraçar. Jesus vai te dar um carro. Jesus vai te dar muito dinheiro. Não gosto não, isso. Quem quer receber muito dinheiro, Jesus? Levanta a mão. Eu quero, irmão, porque na luta que está nessa crise, mas foi uma pegadinha que eu fiz só para me ver, você já sabia, né? Jesus, Ele quer te abraçar, e o abraço de Jesus vai te curar, o abraço de Jesus vai te prosperar, o abraço de Jesus vai gerar testemunho na tua vida, o abraço de Jesus vai fazer você sair daqui e romper com as cadeias que te amarram, porque você vai ser livre através do abraço de Jesus. Aquele homem recebeu um abraço do Cristo. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo de número 13 também, diz assim que a cura de Jesus, na parte B, e logo a lepra desapareceu dele, foi instantâneo. Você já prestou atenção que quando Jesus curava, o milagre acontecia na hora? A cura de Jesus não era homeopata. Homeopatia é aquele tratamento que você vai dando de pouquinho em pouquinho doses para a pessoa se recuperar. Jesus, ele curava de uma forma, de uma vez. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus, ele era o poder estava na vida dele, ele era o Senhor, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas você já analisou que às vezes você assiste programas de televisão e alguém fala assim, foi curado, só que é o seguinte, vai acontecer de pouquinho em pouquinho essa cura. Eu nunca vi Jesus fazer isso, e curando de pouquinho em pouquinho. Jesus não era homeopata. Quando Jesus curava, a cura era instantânea, acontecia. Você já viu pessoas também no seio cristão que não conseguem receber cura para sua alma? Alguém fala assim, não, fulano está sendo curado, é por isso que fulano age assim, porque ainda está sendo curado. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão que está aqui nessa noite, quando você entrega a sua vida e diz para Jesus, Jesus me cura, a cura de Jesus acontece instantaneamente, e a cura de Jesus não é de conta-gotas, a cura dele é completa. Mas o que acontece então, pastor? O problema não é a cura de Jesus, o problema é que nós não entregamos 100% a nossa vida a Jesus. É por isso que nós falamos, olha, fulano ainda está sendo curado, ciclano ainda está sendo curado, quando na verdade nós ainda não nos convertemos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque no dia que você falar, Senhor, a minha vida é tua, a cura acontece instantaneamente e completa na tua vida. É a palavra de Deus. Mas isso acontece, sabe para quem? Para a esposa de Cristo, não é para a namorada. A gente namora muito, fica namorando muito o evangelho, não sei, mas quando você fala assim, eu quero me casar com Jesus, aí acabou, meu irmão. Acontece um milagre instantaneamente na sua vida. É o que a Bíblia diz. Você não vai encontrar nenhum lugar onde Jesus curou conta-gotas. O poder de Deus manifestava imediatamente. Era assim que acontecia. Quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é no versículo de número 14, que a Bíblia fala assim: e ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai
vai e disse, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Existia um processo de verificação sanitária para realmente saber se aquela pessoa tinha sido curada da lepra. O leproso, depois do período de isolamento, ele se apresentava perante o sacerdote, levava uma oferta, e o sacerdote fazia uma perícia para ver se aquele homem realmente estava curado. Lá em Levítico capítulo 13, versículo número 14, fala sobre isso, quando Deus instituiu essa lei a Moisés. Trocando em miúdos hoje, quem seria o sacerdote que nós deveríamos apresentar a nossa lepra? Quem seria o sacerdote onde nós deveríamos levar e apresentar o nosso resultado, se nós ainda estamos leprosos ou não? Quem? Pode falar, gente. Pastor? É o pastor que identifica dentro da igreja quem realmente está curado ou não. Não, meu negócio é direto com Deus. Então você está inventando uma outra entidade que não existe na Bíblia. Jesus instituiu pessoas para organizar o rebanho de Cristo. E essas pessoas que verificam quem realmente está enfermo e não está enfermo. Mas existe uma onda no meio evangélico das pessoas falarem assim: eu só sirvo a Deus. Nunca vi isso na Bíblia. E eu sirvo só a Deus também, irmão. Mas eu só sirvo a Deus em obediência aos sacerdotes colocados sobre a minha vida. Sabe por que a nossa geração não gosta de mostrar as feridas? Porque nós gostamos de manter uma aparência de que tudo está perfeito na nossa vida. Sabe como é que a gente se mostra para o sacerdote? É quando a gente senta, não é quando a gente vem no culto. Aqui no culto, a gente disfarça a nossa lepra, irmão. Alguém canta, a gente canta, dá um sorriso e tal, dá uma disfarçada legal, e pula daqui, e mexe acolá. Mas quando a gente vai para casa, a gente abre a roupa, lá está a lepra, lá dentro. A mágoa com o irmão, a mágoa com o líder da célula, a mágoa até mesmo, às vezes com o pastor, com a pastora, com algum líder da igreja, a mágoa, às vezes com uma pessoa da família. Quando você tira a roupa, lá está a pereba na alma, ninguém sabe, mas está guardada. Mas a Bíblia diz: apresenta-te perante o sacerdote, que vai analisar a tua situação e vai indicar o caminho a ser seguido. Mas a nossa geração é uma geração orgulhosa, que vive de aparência, irmão. Tem muita gente que vive nas igrejas de aparência. A gente parece um pavãozão, todo enfeitado. Mas quando a gente olha no espelho, a gente parece aqueles pintinhos cheios de gogo. Já viu aqueles pintinhos goguentos? Ele fica espirrando. Às vezes nós estamos como um pintinho daquele, e as pessoas nos enxergam como um pavão, por causa daquilo que nós estamos tentando esconder das outras pessoas. Mas eu quero que você olhe para o lado direito e esquerdo e diga assim: igreja não é lugar de esconder a lepra. Igreja é lugar de levar as nossas lepras para quem Deus colocou para curar. Pesado isso, né? Jesus pediu: vai até o sacerdote e se apresenta a ele. Hoje o Espírito Santo está falando para você: chega de correr, chega de esconder aquele dedinho mindinho que está com aquela pereba,
vá até o sacerdote e mostre, se apresente diante dele. Quinta coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo de número 15, a Bíblia fala sobre o impacto que a cura proporcionou naquele lugar. Versículo de número 15: e a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Quanto mais você se apresenta diante de Deus para ser curado, mais a fama de Jesus ela começa a andar. Quanto mais gente é curado, quanto mais gente é sarado da sua lepra, mais pessoas vão ver o testemunho e mais impacto na sociedade vai causar, e a fama de Jesus vai correr nessa terra. Quando você se apresenta diante de Deus, quanto mais você se apresenta, mais pessoas vão enxergar o milagre que Deus fez na sua vida. Evangelho não é 007, irmão. Evangelho não é viver de agente secreto, não é de 007. Evangelho é de tete a tete, é olho no olho, é nariz no nariz. Isso é evangelho. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade no evangelho, porque são pessoas que às vezes já vêm da família, dificuldade de ter relacionamento e de se expor. Então quem tem dificuldade de se expor de relacionamento, já está aí vendo a sua lepra é isso aí, a sua lepra. Mostre-se diante de Deus, mostre-se diante do sacerdote. O que você acha que é o seu jeito de ser, o que você acha que às vezes assim, não, é porque eu sou assim, na verdade, foi o que colocaram em você na sua geração, desde os tempos que você foi formado, e produziu uma lepra que você nem sabe que é lepra. Sabe por quê? Você sabe que a lepra não dói, né? Você pega a lepra assim, puxa assim, porque aonde tem a lepra, há perca de sensibilidade. Então, muitas das vezes o leproso encostava num lugar que era fogo quente, ele não sentia nada, porque aquela parte dele ali estava morta, a lepra havia consumido. Esse é o tempo de levarmos a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas às vezes, querido, a situação já está tão complexa, que nem ouvindo o Espírito Santo falar com você agora, você está sentindo nada. Vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo em um tempo, lá do livro do Apocalipse, as 7 cartas proféticas para a igreja. Todo final de uma carta, a Bíblia diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é o que, irmãos? Nós estamos dentro de quê? De uma igreja. Nós estamos pregando o quê? Palavra de Deus. Então preste atenção, que o Espírito Santo está falando com você. Não seja insensível. Saiba que Deus está falando com você. É você que Deus está falando, não é com quem não veio. Ai, fulano era para ter vindo hoje, era tudinho para ele. Olha, o que Deus está ministrando hoje era tudinho para o fulano de tal. A gente tem um costume, né? O crente pá. Mas Deus está falando conosco hoje. Olha para quem está do teu lado direito e esquerdo e diga: o Espírito Santo está falando com você. O impacto da cura trazia multidões até Jesus. E Jesus, cada dia que passava, aumentava a fama de Jesus. Você sabe quem é que faz com que as pessoas percam a credibilidade em Deus? Quem é que faz isso? Nós. Sabe quem é que faz com que a credibilidade de Deus aumente?
nós. Ou seja, o Deus é o mesmo, mas quem faz com que a credibilidade aumente ou diminua é o impacto da cura de Deus, de Jesus em nós. Depois de feito esse grande milagre, a Bíblia fala no versículo de número 16, que Jesus se retirou, foi orar, porque havia uma demanda muito grande ainda de pessoas que precisavam de cura.